Certo, agora como é que eu chamo. Como é que o Léo entra aqui? Como é que eu faço? Opa, boa noite. Como é que o Léo aqui entrou? Chamando agora aqui o Léo, Leonardo Neiva. Como é que eu faço aqui? Leonardo aqui, né? É. Flex sobre o ali. Como é que eu faço pra chamar o Léo? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Como é que tá o áudio aí, Boa tá noite, bom? Léo. Tudo. E aí, vamos esperar algum pessoal entrar um pouco mais ou vamos adentrando no assunto? Não, vamos esperar um pouquinho, 2 minutinhos, né? Vai conversando aqui, batendo um papo. Eu tava trocando aqui a rede de Wi-Fi do meu celular, né? Porque aqui na minha casa eu tenho duas redes de Wi-Fi. A primeira da sala é Bolsonaro 2022. Aí a do quarto, para irritar os petistas, eu tinha botado Sérgio Moro 2026. Não que eu gostasse do Sérgio Moro, mas só para irritar mesmo os vizinhos petistas. Agora eu vou ter que mudar, né? Vou botar Carlos Bolsonaro 2026. Laurinha, Laurinha. Laurinha, mas Laurinha não vai ter idade. Laurinha não vai ter idade. Ela pode ser a nossa Maria, né? Ela pode ser a nossa Maria da Escócia aí. Pode ser. Eu acho que uma das maiores forças do Bolsonaro é justamente isso. É que ele tem a família, né? Os adversários dele, eles não entendem. E ficam falando, os filhos do Bolsonaro isso, os filhos do Bolsonaro aquilo. Mas, cara, quem, é, quem acompanha, quem gosta, não tem nada contra os caras. É, E é aí uma, eles vão dar um segmento, né, no trabalho dele. é uma estrutura de narrativa, né? A intenção É, de todos eles, desde o começo, é isolar o Bolsonaro. Então, a partir do momento que eles não conseguem isolar os próprios filhos, eles notam que a estrutura de narrativa deles está falhando, né? E só aparece e gênios. os caras ficam, que os filhos do Bolsonaro isso, aquilo, eu digo, sim, e o que é que tem mesmo o problema deles? Quando você pega um fato concreto, Agora sobre sua linha, né, com o nome Sérgio Moro, eu posso dizer que eu nunca fui muito fã dele, né? Acho que um dos poucos no ICC, né? né? Não, eu também nunca fui fã, né? Também nunca fui fã, mas a gente, para irritar os petistas, vale esse sacrifício, né? De botar o Wi-Fi. Uhum. Pois é, já tem 12, já tem 12 12 pessoas, pessoas. né? É mais do Uhum. que muitas palestras de CC, eu acho que vamos começar a adentrar no assunto, né? Tá, Eu então acho que vamos lá. hum? Então vamos lá. Eu gostaria É, que primeiro a gente fosse fazer, que você fosse pontuar alguns pontos sobre talvez uma definição, né, do que é o globalismo antes da gente entrar na China, até para as pessoas não se perderem, né? tá bom. Então, o que é o globalismo? Alguns autores, alguns estudiosos, alguns professores, eles começaram a perceber que tinha algo mais na história mundial que a linha tradicional não explicava. Alguns momentos, algumas circunstâncias, alguns fatos que eles se conectavam de forma estranha. E foram aprofundando essas explicações até que surgiu uma teoria que explica a história de uma maneira diferente. Porque a historiografia tradicional coloca os estados como os grandes agentes da história. Né? Então, para a historiografia tradicional, a França fez isso, a Espanha fez aquilo, a Dinamarca isso, a Inglaterra aquilo, quando, na verdade, quem faz a história são indivíduos. E quem controla o Estado são grupos, famílias, partidos, igrejas, né? De tal sorte que essa linha ela que você atribui ao Estado
a cabeça, ela não funciona muito bem, não explica muito bem. E aí, quando começaram a pesquisar quais eram os grupos e o que é que eles queriam, para muitas pessoas foi um espanto, né? Eles descobriram que existe uma grande conspiração que move o mundo há bastante tempo, né? Das cartas pelos bastidores. Poxa, mas isso aí sonha meio irreal, né? E aí tem um argumento no livro do Alexandre Costa, e nesse aqui também, o Políticas, Ideologias e Conspirações, ele fala isso. Acho que o Alexandre tirou daqui. Ele dá o seguinte exemplo, olha, Lenin era um cara pobre. O que Lenin virou? O imperador da Rússia, né? O nome não era esse, o título não era esse, mas na prática, o que ele era? Imperador da Rússia, né? Líder da União Soviética. Stalin, mesma coisa. Hitler, a mesma coisa. Eram três homens pobres que se tornaram entre os mais poderosos do mundo. Por que um sujeito que já nasceu bilionário não poderia pensar nisso? Então, é o que o Olavo coloca. As revoluções, elas não são feitas por gente pobre. Elas não são feitas por quem está passando necessidade. Quem está passando necessidade está procurando o que comer. Quem faz revolução é quem tem grana para bancar. E o globalismo nada mais é do que um movimento político muito bem organizado, estruturado e complexo, no sentido de unificar o mundo, de dominar o mundo, de colocar todo o mundo sob um governo único. Tá? Poxa, mas é um objetivo um pouco ambicioso. É um objetivo ambicioso que é buscado por pessoas ricas, poderosas e ambiciosas. Tá? Eu sou da linha do Yoram. Eu sou da linha do Razone, que ele fala uma frase bem pequena, é só uma frase no livro, que ele diz, olha, eu não vou me aprofundar no tema, mas basicamente o globalismo é um movimento imperial. Ponto. Então, essa chave conceitual do império, ela explica muito bem a coisa. O globalismo é um movimento para formar um império que abarque o mundo inteiro. Tá? E quem é que manda nesse movimento? São as famílias mais ricas do mundo. São os grandes financistas. São grandes bilionários. São as pessoas mais poderosas do mundo. Tá? Léo, só uma pontuação, né? É porque hoje isso é possível exatamente pela criação do poder dos estados modernos, né? Eu lembro que o professor Olavo gosta de citar um exemplo que eu acho que é até do livro A Grande Guerra Total, né? Que hoje, a gente vai falando sobre o poder dos reis absolutistas, mas no caso hoje, qualquer prefeito, como no caso a gente vê o Bosta daqui de Teresina, ele tem mais poder sobre a vida privada das pessoas do que qualquer rei da antiguidade. Você imagina o poder de um príncipe de Estado. Por exemplo, é interessante, que eu acho que está até aqui do meu lado, o Jacob Bouquirá, e ele, quando ele vai citando uns exemplos aqui de reis, de príncipes tiranos, eu lembro que ele cita um único, que é um sujeito que tinha como, que eu lembro exatamente de nossos governantes, né? Um príncipe que ele tinha como expressão, numa determinada época do ano, ele mandava rolar uma pedra sobre o restante da cidade, sabe? Assim, só que ele dá isso como exemplos soltos sobre o que seria a tirania dos reis. Ele diz que isso nunca foi talvez uma contínua, mesmo no poder dos príncipes de Estado. Por que a gente está falando isso? Porque antes da Revolução Francesa, a consolidação dessas noções de Estados modernos que nós temos, o exército da França ele chegou a ter 140 e tantas mil pessoas, né? Isso o rei tinha que pedir para nobre por nobre, em cada região, para ele aderir à guerra. As guerras na Idade Média elas eram feitas de nobres para nobres. Assim, aquela coisa máxima dos filmes de a vida das pessoas que estão lá e do exército passando, aquilo era uma constante na Idade Média. E assim, hoje,
Quer dizer, Napoleão já tinha, na época, um exército com 1 milhão de pessoas, certo? Então, assim, Napoleão ganhava as alistamento batalhas dele na militar, força bruta, né? Napoleão ganhava as batalhas dele na força bruta. Os outros exércitos alinhavam em linha e o Napoleão fazia uma grande coluna, uma massa de 5, 7 mil soldados e mandava em bloco atacar com o peso dos homens. Essa quantidade absurda de soldados era fundamental para o sucesso militar dele. é uma questão que só é possível devido à Revolução Francesa e à noção do alistamento militar obrigatório para todos os cidadãos, né? Mas prossiga aí. Você falou bem em Revolução Francesa. O globalismo ele é um movimento muito antigo. Ele data desde antes da Revolução Francesa. O primeiro registro de organização globalista é a famosa Ordem Illuminati, que já caiu tanto na mídia, virou tema de filme, assunto de artista bobo de Hollywood, né? É um nome mais do que já avacalhado, né? Mas a ordem existiu, ela foi documentada, ela foi exposta pelo governo da Baviera, né? O pessoal gosta de só acreditar naquilo que é oficial. Foi o governo da Baviera que revelou a existência dela e perseguiu e prendeu os seus membros. Então, quem começou foi um sujeito chamado Adam Weishaupt. E ele bolou essa organização secreta que ele usava a confissão das pessoas para obter poder sobre elas. E ele obtinha poder em cima das pessoas mais influentes da Alemanha. E ele era declaradamente um mundialista. Ele queria formar um reino, um império mundial, derrubando todos os impérios e a igreja. Isso é bem documentado nesse pequeno livro aqui, Libido Dominandi, né? Então, o Weishaupt ele foi perseguido e a ordem dele foi desfeita, mas a expressão francesa. E a França começou a gestar essas ideias durante aquele período, né? E veio a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o resultado dessa explosão de ideias liberais ali nos círculos de debate. E essa ideologia ela está presente até hoje, né? O Barroso ele fala que o Brasil precisa de uma onda de iluminismo. Ele está querendo Revolução Francesa. Iluminismo era aquilo ali, né? É o liberalismo político, o pessoal não entende, acha que é a mesma coisa que é liberalismo econômico. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Então, nesse sentido, o globalismo ele é liberal. Ele é liberal no sentido do liberalismo político. Eles querem acabar com a tradição, eles têm uma raiva da tradição, da moralidade tradicional, da autoridade religiosa. Para implantar esse controle absoluto sobre as pessoas, eles precisam eles precisam quebrar todos os vínculos anteriores, né, e transformar o homem naquilo que Ortega y Gasset chama de homem-massa, né? O homem desvinculado de qualquer vínculo. Então, eles têm muita raiva da tradição e eles têm um elemento anticristão muito forte, né? Eles são fortemente contrários ao cristianismo. E isso é bem registrado. Deixa eu pegar aqui os livros. Esse aqui é Religião, Poder Global, Religião Universal. E também nesse aqui, Contra o Cristianismo. Tá? Então, eles querem dominar o mundo. É uma conspiração para dominar o mundo feita pelas pessoas mais ricas. E essa conspiração ela não é secreta porque já se sabe dela há muito tempo, ela já tem alguns séculos, só que ela é discreta, né? Então as pessoas não... A mídia, ela trata como se não existisse. Agora já está mudando. Vamos ver, se você for atentar, você já vai achar reportagem na Veja, na Isto É, com adeptos do globalismo, falando abertamente que nós precisamos de uma governança global.
Isso é muito comum. Recentemente, o primeiro-ministro Gordon Brown, ex-primeiro-ministro britânico, falou nisso, que o mundo precisava de uma, um governo mundial temporário. Também o secretário-geral da ONU pediu impostos globais para tratar da pandemia, e o famoso jurista Ferrajoli queria implantar uma constituição para o mundo, né? Então, isso é muito documentado, a bibliografia que trata do assunto é enorme, e ao contrário do que as pessoas pensam, não é coisa de maluco, de quem tem chapéu na cabeça, chapéu de alumínio, né? Aqueles malucos de filme, não tem nada disso. O assunto ele é estudado por vários acadêmicos no mundo inteiro. Aqui no Piauí eu cito o exemplo do professor Ranieri Ribas, né? O professor Ranieri Ribas ele fez um seminário há mais de 10 anos atrás, elaborou um resumo muito bom, um dossiê, umas 40 páginas, eu li recentemente, e é maravilhoso o material dele, o professor Ranieri Ribas, que é doutor em filosofia, professor da UFP. No âmbito internacional, nós temos o próprio Razzoni, que é um doutor também, autor consagrado. O Evandro Pontes costuma falar muito aqui no Brasil, também é doutor em Direito. E destaque, nós temos também o Carol Quimbley, que é o autor do Tragedy and Hope, uma obra gigantesca sobre o globalismo. Essa eu confesso que eu não li ainda, mas é um professor de Harvard, de Princeton. Então, não é coisa não é coisa de outsider, não. O pessoal das universidades também estuda o globalismo, apesar de que numa proporção menor, por motivos óbvios, né? Os globalistas, eles são muito ricos e eles bancam várias e várias universidades. A Universidade de Chicago, a Universidade de Nova York, a Universidade Rockefeller, tem várias universidades americanas que são bancadas por eles. Então, você não vai ver lá prosperar muito uma tese que exponha eles, né? Você vai sair sobre eles o que for de interesse deles mesmos. As pessoas podem perguntar assim, o que esses caras... Não. É interessante você falar aí, porque eu lembro também de outra máxima do professor, que diz que o Brasil é o único lugar em que a ignorância é argumento de autoridade, né? O sujeito, se ele não conhece, não existe. Tem que sair na Globo para valer, né? Aqui no Brasil é assim. E aqui no Piauí tem na Globo. Se não sair na Globo, não existe, né? Então, o globalismo ele já é amplamente conhecido. Tem muitas confissões deles. E nós vamos já entrar no livro do H.G. Wells, que ele é uma grande confissão, uma grande peça de propaganda dos globalistas. Mas tem várias. O livro do Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial, ele fez um capítulo só com declarações que confirmam o globalismo. Tem para todos os gostos. Tem o Rockefeller confessando, o David Rockefeller. Inclusive, eu tenho até o livro aqui, não deu tempo de ler ainda, é o Memórias dele. Tem do John Kennedy, né, o falecido presidente John Kennedy, foi assassinado. Benjamin Disraeli, tem para tudo quanto é gosto de... Espera aí, dá um tempinho aqui que deixa eu procurar aqui, mostrar o livro. Esse livro aqui, fantástico, do professor Olavo de Carvalho com o Alexander Dugin. E aí esse livro, ele mostra que o grande círculo, as pessoas mais poderosas do mundo, elas sabem o que é o globalismo, elas entendem muito bem. O Donald Trump é um inimigo do globalismo, fala abertamente contra o globalismo, e recentemente o Stephen Bannon, né, que foi um dos principais conselheiros de campanha, foi lá visitar o Olavo de Carvalho, tirou foto segurando esse livro, conhece esse material. E o Dugin, que debateu com o Olavo, é o principal conselheiro estratégico do Vladimir Putin, né, o intelectual por trás da Rússia, né? Então, o globalismo ele existe, ele é estudado, mais um, né, o Dugin, acho que ele puxa a sardinha para o lado russo, né?
mas não deixa de ser um intelectual. Então, é muito documentada, a bibliografia é muito extensa, e eles têm um interesse. Por que eles fazem isso? Dois grandes motivos. Eles são socialistas. Tá? Eles são socialistas do tipo socialismo fabiano. Que é isso? Né? Até alguns anos atrás, o Flávio Morgenstern botou um texto, socialismo fabiano, aí tinha a cara do jogador Luiz Fabiano lá. Né? Tem nada a ver. O socialismo fabiano é aquele que quer implantar o socialismo no mundo de forma lenta, gradual, progressiva, um passo de cada vez. Eles não têm a menor pressa de implantar esse socialismo deles. Também não pense que eles vão pegar o mundo e transformar numa grande União Soviética. Não é essa a intenção deles. Eles não querem transformar o mundo numa grande União Soviética. Eles não querem acabar com a propriedade privada. Só que eles querem mudanças. E qual é a mudança? É aquilo que nós estamos vendo agora com o coronavírus. A morte do pequeno capital e a sobrevivência das grandes corporações. Então, o socialismo ele não é inimigo das grandes corporações. Não pode existir socialismo sem uma grande fatia de mercado. Todo regime socialista precisa de uma economia capitalista, pelo menos subterrânea. E eles, globalistas, não têm a menor intenção de acabar com o mercado. Eles querem continuar sendo ricos e poderosos, mas eles querem manipular o Estado para ficarem ainda mais ricos, controlarem a política e perpetuarem o seu poder durante gerações, se tornando aquilo que o Olavo de Carvalho diz como uma nova aristocracia, né? Uma nova aristocracia. É interessante a gente botar essa relação entre os globalistas. Por exemplo, hoje a gente já sabe, inclusive você citou antes o professor Ranieri Ribas, eu peguei no caso essa fonte dele. Ele comenta o caso que na época a gente sabe que os banqueiros alemães já tinham financiado a Revolução Russa, né? Mas hoje já se tem uma vasta documentação de que, inclusive, Wall Street, os Estados Unidos, não o governo, no caso, os globalistas, eles foram como pessoas querendo ver a Revolução e foram banqueiros de Wall Street e pessoalmente deram dinheiro para o Lenin. Então, assim, a ligação entre o globalismo e as revoluções é uma coisa muito grande. Agora, aqui no Brasil, isso parece teoria da conspiração, né? Eu lembro que na Universidade Americana eles têm uma matéria lá que é conhecida como sovietologia, que é exatamente o estudo das ideias soviéticas na comunidade americana. E o Yuri Bezmenov, ele comenta isso, assim, a vasta documentação de assim, como o irmão do John Kennedy, né, que era um senador, como vários outros, iam para lá fazer esse papelão de acreditar numa União Soviética benéfica, que estava apenas disposta a querer adentrar na cultura de mercado, sendo que, na verdade, o interesse deles era outro, né? Esse livro também, novamente, ele explica bem isso aí, né? Os caras bancaram a Revolução Russa, ajudaram o Mao Tse Tung indiretamente, eles sacanearam com o Chiang Kai-shek, né? Eles ajudaram tanto a Rússia comunista como a China comunista. E o nazismo também. Pra você ter ideia, a fábrica Ford ela fabricou caminhões para os americanos, para os russos e para os alemães na Segunda Guerra Mundial. Boa parte dos caminhões alemães era fabricado pela Ford com mão de obra escrava judia. Tá? E aí eles têm outra coisa muito curiosa, os globalistas, é o uso das suas fundações. Né? Começou com a família Ford. Os Ford eram os mais ricos dos Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial. Começaram a coxar eles com aumentos de impostos. O que eles fizeram? Transferiram 75% da sua fortuna para a Fundação Ford. E as pessoas pensam que a fábrica é dona da fundação. É o contrário. A fundação é a dona da fábrica.
Não sei como é que ficou depois de 2008, confesso que teve aquela crise, mudou, talvez tenha mudado alguma coisa. Mas a Fundação Ford, ela é bilionária. Ela que tem a fortuna Ford. E a família controla a fundação. Nós estamos vendo isso sendo feito por todos os globalistas mais recentes. George Soros, Bill Gates, todos eles criam as suas fundações para controlar a política. Não é caridade que eles estão fazendo, eles estão influenciando a política. Tem até um livrinho aqui, eu não vou conseguir pegar ele, que ele está de suporte para o celular. É o do David Horowitz, que ele mostra o Partido das Sombras, como o George Soros ele criou uma rede de fundações para poder dominar a política americana. Basicamente, o que ele fez? Ele aprovou, junto com o McCain, uma lei que barrava o financiamento empresarial para ambos os partidos, e aí ele chegou com o dinheiro para o Partido Democrata a partir das suas fundações. O plano era perfeito, só não contavam que apareceu o Trump com os seus bilhões pessoais para bancar sua própria campanha. Né? É Então, interessante, professor, também pode você falar. comentar sobre a questão de uma renda global, né? Porque é um dos pontos do sistema globalista. Eu digo isso porque, recentemente, eu estava vendo a preocupação da Oxfam francesa sobre a crise, né? E já estavam falando em 500 milhões de pessoas no mundo passando fome. Você até acha estranho. Eu estava vendo essa reportagem no site francês de direito Le Figaro. Aí um sujeito lá comentou, né? Olha quem é a presidente dessa organização. É Cecília alguma coisa. Resumindo, assim, é uma garota lá envolvida com todas as causas ambientais, sabe? Da marca verde da Europa. Então, assim, por trás de todas essas organizações também está o ecoativismo, né, que é uma das pautas do globalismo, de certa forma, que De é certa uma forma, grande. não, é a ponta de lança. É a ponta de É, lança deles, né? Quem gosta de lembrar isso é o Jason Rosa. Aqui no Brasil, hoje, mais de 70, 80, sei lá, 70% da nossa terra, ela é impossível de ser usada para exploração econômica. Porque é reserva ambiental legal, é reserva indígena, é parque nacional. Então, a máfia verde, ela quer preservar os recursos naturais? Quer, mas não é pensando no bem da natureza. É implantar o socialismo. Você tem sua terra, mas você não vai desenvolver sua terra. Tá? Especialmente os países do terceiro mundo. Não vai poder devastar, não vai poder plantar. Aqui na França eu já cortei tudo. Na Suécia eu já cortei o que eu podia cortar, já plantei o que eu queria plantar. Mas não. Aí no Brasil não pode plantar aí no Brasil. E a coisa vai muito além. Eles usam as causas ambientais para provocar restrições de mercado, né? Também. Nesse livro aqui do Pascal Bernardin, ele mostra o caso da camada de ozônio, né? Criar aquele alvoroço todo, que a camada de ozônio ia se acabar, aquele negócio todo, com uma confusão. O que fizeram? Todo mundo mudou suas geladeiras, gastaram bilhões de dólares na substituição de equipamentos. Só que tem um detalhe, dizendo eles existia um gás poluidor e passou-se a utilizar um gás que não poluía. O gás poluidor é fabricado por 20 empresas. O gás novo só era fabricado por 4. Então, você concentra o mercado, você fecha nas mãos de poucas famílias, de poucas pessoas que vão ficar mais ricos. Né? Eles não querem uma nova União Soviética, eles querem mais ou menos que o mundo fique como o Brasil, esse capitalismo meia boca. Né? Você tem algum mercado e tem um Estado forte convivendo ali e o tempo todo, né? Ou então ao estilo chinês, né? O que é o capitalismo chinês? A China é cheia de empresas, todo mundo é rico, o pessoal consegue ganhar dinheiro, tá? Consegue produzir, mas vá falar alguma coisa contra o partido? Abra sua boca para falar mal? Então, capitalismo chinês é isso. Na prática, todas as empresas chinesas trabalham para o Partido Comunista. Todas. é o único patrão, né? É É o interessante a gente único. comentar sobre isso, porque a Argentina é o exemplo de que esse experimento que já não é mais lucrativo para o próprio sistema globalista. A Argentina, além de estar quebrada,
E agora começaram a guerra contra o setor de grãos, que ninguém sabe como é que isso vai terminar, porque é um setor que vai ter que ser estruturado para sair da crise. Enquanto a Alemanha, que por mais que a gente tenha críticas, a Alemanha teve uma sorte ali depois da Segunda Guerra Mundial, porque ela sempre implantou o ordoliberalismo. Então, não importasse a denominação mais progressista ou mais conservadora, sempre teve uma austeridade fiscal. E o ordoliberalismo deu esse certo controle e estabilidade para a Alemanha se tornar um país rico. E a Angela Merkel já sinalizou que vai baixar o IVA alemão de acho que 19% para 7%. Vai diminuir o imposto. E é um que todos os governos, né, depois de uma crise dessa, deveriam fazer. Incentivar o consumo, a produção, é abaixando impostos, não aumentando. Né? Que é o projeto, tá, de certa forma, que eu não sei nem como é que vai ficar isso, né? Que é um projeto inverso ao que seria o globalismo. Né? O Trump, sempre muito criticado, mas é porque há muito tempo a União Europeia ela apenas era venha a nós e vosso reino nada. Né? Os Estados Unidos, eles tinham que entravam produtos lá a 16%, que não era concorrência para a União Europeia, enquanto os produtos alemães, que eram os únicos que têm capacidade de concorrer com o capital americano, chegavam nos Estados Unidos a 6%. E o Trump disse, ou baixa lá ou todo mundo se lasca aqui. Que é uma atitude geopolítica. Né? Nós temos hoje três grandes... Três não, nós temos 4 grandes grupos em conflito, né? O professor Olavo de Carvalho explica muito bem nesse livrinho aqui, o ZEWA e a Nova Ordem Mundial. Sempre eram 3 grandes grupos. O grupo ocidental, o Ocidente, controlado pelos globalistas, o comunismo, Rússia e China, e o bloco islâmico. Quem quiser entender um pouquinho do Islã, tem esse livrinho aqui bem interessante, Guia Politicamente Incorreto, do Islã das Cruzadas. É pouco, mas dá para começar a entender a coisa. Então, nós tínhamos esses 3 blocos em conflito. E agora surgiu um elemento novo, que é a reação conservadora, né? Um arco de aliança entre países conservadores, envolvendo Estados Unidos, Brasil, Israel principalmente, e outros partidos de direita na Europa, como o Matteo Salvini na Itália. Né? O Brasil hoje é uma referência mundial. Polônia, né? A Polônia, Hungria, Viktor Orbán. Então, você tem esses 3 grandes blocos imperiais se degladiando e um grupo de resistência querendo dizer, não queremos ser império nenhum, nós só queremos aqui ter os nossos estados nacionais. Embora que o americano, mesmo ele sendo de direita, ele fique sempre um pouco titubeante entre o nacionalismo puro e o imperialismo americano. Né? Porque tem uma diferença entre imperialismo americano e imperialismo globalista. Não é exatamente a mesma coisa. Os globalistas eles se prevalecem da democracia americana para colocar lá um presidente e botar para o camarada trabalhar em prol deles e não em prol da América, né, do interesse americano. Era o caso do Bill Clinton, do Obama e o que seria a Hillary. Mas vamos falar um pouquinho do Conspiração Aberta, senão vai virar uma espécie de fica sacanagem com o pessoal, né? Na chamada não vamos falar do livro. Esse livro ele é muito interessante, é um dos livros fundamentais. O Olavo, alguns anos atrás, listou 10 livros que eram fundamentais para entender o globalismo. E a maioria deles não tinha em português. Ao longo dos anos eles estão sendo publicados, né? Até foi publicado o False Dawn agora, né? Falsa Aurora. E um dos livros é esse do H.G. Wells. E a importância dele reside no fato de que o Wells é um socialista fabiano inglês, muito influente na sociedade inglesa, é um romancista, tem vários romances que viraram filme, inclusive aquele da Máquina do Tempo. Lembro que assisti no cinema, o sujeito liga a máquina lá, vai avançando para o futuro. E a Conspiração Aberta é uma grande peça de propaganda, né? E o grande valor dele é que ele mostra os planos da elite globalista para o futuro. E você pode comparar o que eles planejaram com aquilo que está sendo implantado hoje. E o que eles tinham de ideia você consegue ver na prática. Eu separei algumas citações aqui bem interessantes. Ó. Deixa eu pegar aqui meu óculos.
Ele diz logo uma porra no livro. Neste livro não estamos começando coisa alguma. Estamos descrevendo e participando de algo que já começou. Então, o livro ele é uma descrição de algo que já existe. Não é uma coisa tirada da cabeça dele. Tá? E aí ele traça várias diretrizes, ele coloca vários planos. Né? Por exemplo, a reforma das escolas. Né? Eles, desde 1930, eles já falavam em mudar a educação para que as pessoas tivessem uma educação globalista. E onde é que nós vemos isso hoje no Brasil? Fundação Lima, né? O dono da Ambev, o cervejeiro, né? O sujeito é um dos mais ricos do Brasil e ele está gastando... Aí meu irmão entrou. Um abraço para os amigos que estão assistindo a live, né? Estou só vendo aqui, está falando, terminando falando. Júnior Vost também já. Passou uns 3 alunos teus aqui. Como é? Já passou uns 3 alunos teus aqui elogiando. Uns 3 alunos mesmo, pois é. Francimar eu vi também. Então, o H.G. Wells, ele coloca, diz, olha, isso tem que ser mudado das escolas. E hoje você vê em prática. Né? O globalista, ele vai lá, chega com a grana, compra a melhor escola da cidade e coloca a agenda cultural deles lá em pauta para poder capturar os melhores séries. Eles estão fazendo isso hoje no Brasil. Teresina já tem um exemplo também, né? É o único, a única escola, talvez estatal pública que a gente tenha visto aqui, talvez seja o Grupo SEV, né? É um exemplo que a gente pode ver. Outra coisa que eles colocam é essa questão da religião também, né? O H.G. Wells, ele já dizia assim, olha, nós temos que mudar a religião. A religião é um negócio até bem tosco. Olha, o novo templo pode ser um museu ou uma estação científica. Olha o besterol. Mas eles sabem que a religião é o maior inimigo deles, né? É o maior obstáculo para a dominação. Então, eles dizem, nós temos que acabar com esse negócio de religião, especialmente o cristianismo. E o que eles estão fazendo já há muitos anos? Inventando infiltrações na igreja, né? Teologia da libertação, teologia da missão integral, ecocristianismo. Então, tá muito corrompida a religião hoje. Dentro da Igreja Católica, você tem uma resistência maior. Aqui no Brasil, nós temos os grupos evangélicos que são do moralismo ferrenho, mas dentro dos Estados Unidos tem várias igrejas evangélicas já que estão destruídas, estão aceitando casamento gay, batizar menino trans. Então, assim, a agenda está completamente implementada nas igrejas que se dizem cristãs lá fora. E por que isso acontece? Muita grana, tá? Muita grana, é muito dinheiro. São patrocínios enormes que são colocados para essas pessoas. Também eles falam muito contra as tradições e eles têm uma obsessão muito grande com o controle populacional. O H.G. Wells bate forte nisso. Eles, olha, o problema nosso é o excesso de gente no mundo. A ideia deles é que tem gente demais no mundo e que precisa botar um freio. Como é que você bota um freio na quantidade de gente no mundo? Tem 3 maneiras. Promovendo guerra, para que as pessoas morram. Segunda, promovendo doença, para que as pessoas morram doentes. Coronavírus aí. Esse pessoal não está preocupado com a nossa saúde. Terceira, impedindo que as pessoas nasçam. Então, daí vem a obsessão deles com o aborto. Tá? Eles têm uma verdadeira obsessão em diminuir a quantidade de pessoas no planeta. E pouca gente sabe, mas a China ela recebeu o patrocínio da ONU durante décadas o seu programa de controle populacional, aquela política do filho único. E a gente é tratado aqui no Brasil, o professor Kleber de Deus está com uma pergunta. Leonardo, o globalismo se viabilizou pelo multiculturalismo? Ou este é mera expressão daquele? Professor, o multiculturalismo ele é uma estratégia do globalismo, né? Misturar todas as culturas, formar aquele caldo, destruir a cultura nacional.
você enche um monte de paquistanês na Grã-Bretanha, para você tentar quebrar essa identidade cultural. Porque o que o Razone coloca? Que o Estado Nacional, ele é composto por quê? Por uma nação. E o que é uma nação? É uma união de tribos. E o que é uma união de tribos? O que é uma tribo? É uma união de clãs. E o que é um clã? É uma união de famílias. Então, a ordem social natural, ela vai família, clã, tribo, nação. Esse pessoal todo unido, por quê? Pela cultura, pela religião, pela língua, pela história. E o multiculturalismo ele vem para tentar destruir essa união. Né? Ele tenta destruir a nação e coloca os estados de joelhos perante o globalismo. Eles fizeram um negócio parecido, por exemplo, no Iraque. O que é o Iraque? É um país muçulmano, beleza. Mas quem dentro do Iraque? Quem está lá? Tem sunita, tem xiita, tem cristãos antigos na região e tem minoria, né? E tem o grupo dos curdos. Então, você botou no mesmo estado várias tribos, não vai funcionar nunca. Né? Então, eles querem esse caos. Eles querem quebrar essa união nacional com o multiculturalismo. Professor, e é interessante também lembrar, você acabou de citar, não só o controle populacional, como o controle, no caso da economia, né? O controle das moedas. Lembrar do autor globalista, o G. Edward Griffith. Eu lembro quando até ele cita o caso da experiência de Jake Island, em que ali em 1900 se reuniu o que seria o futuro presidente do Fed, a família real inglesa e os futuros presidentes americanos, e todos eles decidiram o futuro do que seria a quantidade de impostos no mundo. Até aquela época ali, o final do século XIX, a porcentagem de impostos no mundo das nações não chegavam a 5%. Quando se passou da Primeira Guerra Mundial, as nações cobravam 15%, 20%. Hoje a gente tem no Brasil 33%, 34%, né? Eu lembro que assim, o Itamar deixou a economia ali mais ou menos com uns 20%, que é o que o Paulo Guedes pretende, é o projeto, né? O Fernando Henrique aumentou 8% a carga tributária, Lula e Dilma, cada qual aí uns 3%, tá entendendo? Então, assim, a Escandinávia é um experimento que já deu errado aquilo ali, né? Assim, até para eles, o nível de tributação já chegou num nível muito grande. Só se compensa para os futuros projetos globalistas de próprios escandinavos. Mas, assim, voltando que a experiência de Jake Island, que, assim, a arrecadação tributária em excesso, ela que levou ao controle desenfreado de moeda pelo próprio Fed americano, é um dos motivos da crise de 29. E, assim, nós vemos ali o controle das nações e o total perca do que seria já o começo de uma unidade nacional de governo para projetos de bancos. E isso vai se espalhando por todo o século XX. A Argentina é um negócio nunca. Essa questão, quando aqui o pessoal fala em Banco Central Independente, me dá calafrio, né? Por quê? Essa questão que você levantou é importantíssima. É um dos pontos centrais do globalismo. Um dos pontos centrais. Essa reunião de Jack Island, ela reuniu o pessoal do Fed, o senador Aldrich, e depois uma filha dele casou com os Rockefeller, e eles criaram o Fed. O pessoal pensa que o Fed é como o Banco Central aqui, que o presidente vai lá e nomeia. Não é. O Fed é uma instituição privada, controlada pelos bancos. O presidente tem algum poder lá, ele indica alguns membros da diretoria, mas não todos. Então, o Fed ele tem um poder absurdo de controlar a taxa de juros da dívida americana e emissão de moeda para atingir duas metas. Desemprego e controle reduzir o desemprego e controlar a inflação. Né? O nosso Banco Central é controle da inflação, para eles é também reduzir o desemprego. E são objetivos antagônicos, desemprego e inflação. E aí o Fed ele fica numa eterna alternância entre pisar o acelerador na emissão de moeda, freia. Pisa no acelerador, freia. Qual é o resultado? É que a economia americana, ela vai ter um ciclo de expansão e um ciclo de decessa, né? de recessão, de depressão. Então, os austríacos, eles explicam muito bem isso aí. A expansão, a
a euforia econômica e a crise, elas são resultado sempre da intervenção estatal, especialmente dos bancos centrais. E aí qual é o grande tchan na coisa? Que se você tem o controle do Banco Central, você consegue ganhar muita grana, porque você sabe exatamente quando vai haver a quebra. Aqui no Brasil nós temos vários investidores famosos que eles ficam só esperando, é o Luiz Barça, dizer a brincadeira do jacaré. Eles que abrem o jacaré da boca, quando o passarinho encosta, ele fecha ali a boca e compra as ações mais baratas. Numa crise dessa, esses caras estão comprando, porque eles têm grana. Mas o globalista é um nível diferente, porque ele induz a crise, ele cria a crise, ele faz a crise acontecer. Então, ele tem todo o tempo do mundo para se preparar. Ele tem todo o tempo do mundo para se preparar. Tá? Então, eles estão sempre ganhando dinheiro com as crises. E está acontecendo agora. E aí vem o de moeda. Como é que o Fed faz para injetar moeda no mercado? Ele compra títulos podres. Ele compra títulos podres. Você vai lá, o banco empresta para o cara não pagou, o cara é um mau pagador, o título não vale nada, aquele crédito ali. O Fed compra e entrega dinheiro para o banqueiro. Então, no meio dessa crise, além deles terem a capacidade de se preparar para pegar o crédito, e veja, a Bolsa Brasileira está no chão. As empresas não estão valendo nada. Quem botou dinheiro na Bolsa perdeu 40% aí. Em poucos meses. Mas se você é bilionário, você pode ir lá no Banco Central e pegar a grana que você quiser no seu banco. Então, assim, esse pessoal deita e rola. Eles deitam e rolam com os bancos centrais. Deitam e rolam. E no Brasil a gente já tem grupos agora, né, que se aproveitaram de sites aqui, e o site cria a crise no governo, a bolsa cai, pessoas compram ação. O que está vendo acontecer aí? Manipulação de mercado. Manipulação de mercado. Agora, professor, vamos avançar um pouquinho para a China. China, vamos lá. E a Organização Mundial de Saúde. China, vamos lá para a China. A China, ela tem o objetivo de se tornar a maior economia do mundo, o maior poder militar. Eles querem, né? E eles têm um projeto colonial. O que a gente sabe, eles querem colonizar outras partes do mundo. Mas eles têm um problema muito grande. Eles não conseguem sequer mandar no próprio quintal deles. Porque eles têm lá 3 grandes pedras no sapato. Chama-se Taiwan, Coreia do Sul, Japão. Tá? No Japão e na Coreia tem fortes tropas americanas. Em Taiwan não tem, mas Taiwan é armada até os dentes para enfrentar os chineses. E mais abaixo um pouco tem a Austrália. Então a China ela sempre foi uma força militar terrestre, ela sempre foi uma força militar composta por um grande exército, e agora ela está mudando para uma força militar marítima. Né? Ela está construindo muitos navios de guerra, com lançadores de mísseis de cruzeiro, está construindo porta-aviões, ela está tentando criar uma marinha capaz de peitar os Estados Unidos. Só que no ritmo deles, apesar do ritmo deles ser o maior do mundo, eles ainda vão demorar muitas décadas para poder se igualarem aos americanos. Porque os americanos têm mais de 12 porta-aviões grandes, fora o navio de assalto anfíbio, que são também bastante relevantes, e os outros navios de guerra antissubmarina, lançador de mísseis de cruzeiro. Então, os chineses demorariam décadas ainda para atingir o nível dos americanos, mas eles não querem tanto superar a América de imediato. Eles queriam, pelo menos, superar os americanos naquela região deles, que é o quintal deles lá, né? Isso é o primeiro passo para que eles possam se expandir para outras partes do mundo. Eles estão com um projeto muito grande agora, chamado One Belt, One Road. O Casão do Verbo fala muito nisso, né? Que é criar uma estrada de ferro do Oriente ao Ocidente, né, até a Europa, e também uma rede de portos pelo mundo, que eles chamam de colar de pérolas. Eles estão fazendo porto no Paquistão, em Angola, estão fazendo portos na África
e ferrovias também, queriam fazer um canal aqui na América para concorrer com o canal do Panamá e fizeram um porto aqui no Brasil. Bem aqui em São Luís do Maranhão tem um porto chinês já. Do lado do porto está aqui. Eles têm essa estratégia de crescimento, mas, em resumo, é isso. Eles querem ser os donos do mundo, mas eles não conseguem mandar nem no próprio quintal. Eles estão suando para mandar no próprio quintal ainda. Quanto à economia, tem um livro muito bom chamado Por que as Nações Fracassam. E esse livro ele mostra o seguinte, que democracia, nem usam a palavra democracia, eles falam condições políticas inclusivas. E condições econômicas inclusivas, elas são essenciais para o desenvolvimento econômico. Ou seja, você precisa ter muita gente ganhando dinheiro, muita gente produzindo, muita gente usando sua criatividade para poder o país funcionar. E essas pessoas que estão enriquecendo, elas financiam todas as correntes políticas. É assim que funciona. Sim, sim, sim. O professor Kleber está colocando que é preciso o predomínio cultural, econômico, militar e tecnológico. Tá, verdade. A Voltando aqui, China, Manuel, aproveitar aqui, ela está investindo pesadamente na parte de tecnologia, inteligência artificial. Dia desse teve um artigo no canal Caiafa Master, perdão, no Revista Tecnologia e Defesa, e fizeram uma live no canal Caiafa Master. Na área de TI, na área de inteligência artificial, perdão, eles já estão liderando. Eles já estão usando essa tecnologia para automatizar os navios deles. Na parte cultural, abraço para o Vitor também, Vitão, de Escola Trivium. Na parte cultural, eles estão, já vimos aqui recentemente, investindo dinheiro nas emissoras de TV para poder começar a passar alguma coisa da cultura dele. Mas isso é verdade, a China ela tem um longo caminho a percorrer antes dela tentar peitar os Estados Unidos da América. Né? Ela não está ainda com condições de enfrentar os americanos. Aliás, de superar, né? De enfrentar, ela já está enfrentando, né? Ela já está tentando isso há um bom tempo. E contra a tecnologia 5G, professor? Queria que você comentasse. É interessante porque voltamos ao começo da nossa tecnologia conversa, 5G, existe uma desconfiança muito grande por parte dos americanos. Porque a verdade é o seguinte: é que elas utilizam da sua tecnologia para espionar as pessoas. Os americanos eles estão barrando uma série de equipamentos militares, equipamentos chineses nas suas bases militares. Nem celular o soldado mais pode estar captando ali uma informação estratégica. Eles identificaram chips, componentes de hardware com backdoor para poder dar um acesso. Então, se você tem hoje um celular fabricado pela Lenovo, um notebook Lenovo, ou um celular Motorola, que foi comprado pela Lenovo, Huawei, principalmente, tudo isso existe um risco de estar sendo espionado pelos chineses. É um risco real. Mas os americanos também espionam? Espionam também. Então, é uma guerra aí de interesses um contra o outro, né? Alguém aqui comentou, o Aurélio, né? O Aurélio Lima, que nem só os chineses, nem só os americanos, mas todo mundo está desconfiado com os chineses. Eu acompanho, hoje em dia, há muito tempo, um sujeito que escreve o jornal inglês, o Telegraph. E ele também escreve, ele é consultor, ele é PhD em Relações Internacionais, e ele é consultor do Japão, da Inglaterra e dos Estados Unidos. John Hemmings. Ele tem vários artigos não aconselhando os estados a aderir à tecnologia 5G e sobre o perigo da espionagem que se existe, né? Você lembra que os nossos deputados aqui, antes de assumir no Brasil, foram fazer aquela palhaçada de ir lá na China, né? A mando até do Frota, né? Comandando aqui daqui.
E na época ficou a desconfiança de que seria a teoria da conspiração. E mais uma vez nós vemos, no mundo todas as pessoas estão falando a mesma coisa, mas no Brasil ainda é teoria da conspiração, né? Eles estão comprando o mundo inteiro. Um dia desse eu vi um vídeo de um camarada americano negro. Diz, onde é que foi o lugar que você foi mais discriminado? Ele disse, na Jamaica. Na Jamaica? Pô, mas Jamaica é cheio de negão. Não, meu amigo, você não tem noção. O pessoal lá, os chineses compraram tudo. Todos os resorts, todos os hotéis, está tudo comprado pelos chineses. Eles são altamente preconceituosos. Então, o chinês está chegando na Jamaica e comprando. Nova Zelândia está com um problema sério. Os chineses estão comprando tudo na Nova Zelândia. Colocaram uma lei proibindo que empresas chinesas e cidadãos chineses comprassem terras na Nova Zelândia. Aí o chinês vai lá, ele compra a empresa neozelandesa e a empresa neozelandesa compra a terra, dá na mesma. Né? E em pouco tempo a China vai ser dona da Nova Zelândia. Porque para eles comprar um paísinho pequeno é muito fácil, eles têm muita grana. E o poder de sedução do dinheiro chinês é enorme, né? Até porque a gente não sabe como é que está a emissão de moeda daquele país, né? A gente não tem como ter uma previsão disso. Esse é um dos problemas que muitos mercados... Sim. Um ponto interessante. Esse livro, Por que as Nações Fracassam, ele diz o seguinte, que não existe crescimento duradouro sem democracia. Nem democracia que ele fala, né? Instituições políticas inclusivas. E aí, por exemplo, a Rússia, a União Soviética, ela cresceu muito tempo sem democracia porque foi lá, o pessoal na marra, tirando o pessoal do campo e botando na fábrica. E aí você criou sucessivos aumentos de produtividade. Só que chega uma hora que se esgota, porque se você enriquecer demais, o pessoal começa a querer dominar a política. Então, qual é a previsão deles? É o seguinte, ou a China ela vai terminar abrindo o sistema político porque enriqueceu demais, ou o que é mais provável, ela vai terminar matando um pouco a liberdade econômica para poder manter o seu sistema político. Né? A gente está vendo isso. Teve um bilionário chinês, semana passada, que falou contra a política chinesa da pandemia e o cara simplesmente sumiu. Né? Foi vaporizado, né? Deram um sumiço no cara e acabou. E fica por isso mesmo. Então, assim, o capitalismo chinês é isso. O socialismo chinês é isso. Você tem um patrimônio, você é dono das coisas, mas nada é realmente seu. Tudo é do partido, porque se você abrir a boca e falar contra, você já era, você está liquidado. A sua vida acaba naquele instante. O chinês, você tem ideia, não pode tirar o seu dinheiro e aplicar em outro país. Não sabia disso, descobri um dia desse no vídeo do Leandro Russell. O chinês é esperto, eles mandam através de Hong Kong. Eles fazem... Mas você não pode nem tirar o dinheiro da China. Você é bilionário na China. Saiu da China, você não é mais bilionário. Por isso que não tem bilionário chinês dissidente aqui no Ocidente. Pois é, professor, aqui já está dando praticamente 1 hora, entende? E eu acho que vamos ter assunto aí para aproveitar esse período aí, todo mundo está confinado em casa para uma futura live. Eu acho que vamos só nos despedir aqui. O que você acha? E a gente faz uma outra live na próxima semana. Tranquilo, na hora. Um grande abraço a todos, obrigado pela paciência e pela audiência. O tema ainda é tratado até com certo deboche pela mídia oficial, mas o globalismo está presente dentro do Brasil, ele influi nas nossas vidas. Essa agenda de movimento gay, criança trans, aborto, liberação das drogas, tudo isso faz parte da agenda globalista, a agenda social globalista, que é enorme. Tá? Então, nós estamos sendo pressionados no nosso dia a dia, nossas famílias estão pressionadas por causa disso. E como é que a gente dá o troco neles? Se informando, aprendendo sobre eles. Que mais? Se informando e fazendo exatamente o contrário que eles querem. Eles querem que a gente não tenha filho, nós temos que encher o mundo de menino. Eles querem que a gente abandone a família, o cara tem que ficar com sua família, tem que casar, tem que ir à igreja, né? Tem que fazer exatamente o contrário do que eles querem. Só o exemplo, né, que a gente falando rápido aqui, está terminando, também aproveitar, agradecer todas as pessoas, pedir que sigam a página do Instituto Chapado Courisco e lembrar que, terminando esse confinamento aí, nós vamos voltar às palestras, viu? E antes disso, a gente vai derrubar o Wellington Dias e o